Eu nunca imaginei que aquele cheiro de terra molhada, misturado ao suor frio do medo, me perseguiria por toda a vida. Basta chover forte para eu voltar aquela noite, quando, aos 17 anos, meu mundo desabou. Foi ali que aprendi que a escuridão não é só ausência de luz. Às vezes, é a verdade chegando para rasgar tudo por dentro. O homem que me causou tanta dor era mais do que eu pensava, e, no fim, seria ele quem cairia no próprio abismo que cavou para mim. Prazer, eu sou a Dona Alzira, tenho 78 anos e carrego comigo memórias de um interior de Alagoas que quase ninguém lembra, mas que nunca saiu de mim. Foi lá que vivi minha maior dor e minha maior virada. Se essa história já te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem história real, daquelas que a vida escreve com lágrima e coragem. Me conta aí, de onde você está me ouvindo agora? Minha infância foi um mar de cheiros e sensações, um tempo que eu guardo no fundo da memória como um tesouro precioso, intocado pelas dores que viriam depois. Era o cheiro de bolo de fubá quentinho no forno a lenha, um perfume doce que invadia a casa e enchia a gente de vontade de comer, de se aconchegar. Era o barulho cadenciado da máquina de costura da minha mãe, Dona Zulmira, que parecia cantar uma melodia de trabalho e esperança enquanto ela fazia milagres com linha e retalho, transformando pedacinhos de pano em roupas que vestiam a gente e davam um pouco de dignidade, de beleza aos dias simples. A gente morava numa casinha simples, de taipa e telha de barro, com chão de terra batida que a gente varria e molhava para sentar a poeira, para refrescar o ambiente nos dias quentes. Tinha um quintal grande, abençoado, onde a mangueira dava as mangas mais doces que eu já comi na vida, tão doces que escorriam pelos cotovelos da gente quando a gente mordia, lambuzando tudo. Lembro do gosto adocicado da manga rosa escorrendo pelos meus dedos, daquele cheiro de mato depois da chuva que invadia a casa, misturado ao cheiro forte e gostoso de café coado na hora, sempre fresquinho, fumegante. Meu pai, seu Antônio, era lavrador, e as mãos dele, as mãos dele eram calejadas, grossas e ásperas pelo trabalho pesado na roça, pelo sol e pela enxada, mas o abraço dele era a coisa mais macia e segura do mundo, me envolvia num calor que me acalmava qualquer medo, qualquer susto. Ele tinha um jeito meio calado, de poucas palavras, um homem de poucas prosas, mas os olhos, esses falavam por si só, cheios de um carinho que me aquecia a alma e me dizia sem precisar de voz que eu era amada, protegida, o tesouro dele. Eu era uma criança peralta, viu? Dessas que vivem com o joelho ralado de tanto brincar, com o vestido sujo de terra de tanto rolar no chão, com o cabelo despenteado e o riso solto, sem preocupações. Corria descalça pelo terreiro, sentindo a terra quente sob meus pés, a grama macia, os espinhos que de vez em quando me furavam, mas que não me impediam de correr. Ajudava minha mãe a estender a roupa no varal. O cheiro de sabão de cocô e sol na roupa, batida pelo vento, ainda me transporta para aqueles dias de inocência, de tardes preguiçosas e sem preocupações, onde o maior desafio era não pegar carrapato do gado do vizinho que pastava ali perto. Eu sentia o vento batendo nos meus cabelos, um afago leve e refrescante, o sol queimando minha pele morena, me dando um bronzeado natural, e a liberdade de ser apenas uma criança, sem as dores e as amarguras que a vida me traria depois, sem o peso do mundo nas costas. Lembro da reza do terço todo fim de tarde, na sala apertada, com a luz bruxuleante do candeeiro piscando e desenhando sombras nas paredes, criando um ambiente místico e acolhedor. Minha mãe, com a voz baixinha e cansada do dia de trabalho, mas cheia de fé, e meu pai, com aquele jeito sério, mas com os olhos cheios de ternura, ensinando a gente a dobrar os joelhos e a ter fé, a agradecer pelo pão de cada dia, pela saúde, pela família. Era uma vida simples, sabe? Sem muita luxo, sem grandes riquezas materiais, sem carros ou televisões, mas com um bocado de amor transbordando em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio compartilhado. O prato de comida era farto, feito com carinho e poucos ingredientes, mas com muito sabor, a conversa na mesa, alegre, cheia de causos e risadas, de planos para o dia seguinte. A gente não sabia o que era ter muito, mas tinha o suficiente para ser feliz, para se sentir abençoado e grato. A feira, então, era um acontecimento, uma verdadeira festa para os meus olhos, para todos os sentidos. Minha mãe me levava e eu ficava encantada com as cores vibrantes das frutas, o vermelho do caqui, o amarelo da manga, o verde das hortaliças frescas, o cheiro inconfundível de pastel frito no ar que me abria o apetite e fazia minha boca salivar, a gritaria dos feirantes que anunciavam seus produtos com vozes potentes e se misturava ao riso das crianças correndo por entre as barracas. Um burburinho de vida. Era um alvoroço gostoso, um burburinho de vida, de gente que se conhece, que se cumprimenta, que se ajuda, que divide as alegrias e as tristezas do dia a dia, numa comunidade unida.
Lembro de um dia que me perdi no meio da multidão, um mar de gente, e o desespero que me deu, um frio na barriga, a sensação de estar sozinha no mundo, sem chão, o coração batendo forte no peito, quase saindo pela boca. Mas logo a voz do meu pai, grossa e forte, me chamou, e eu senti o alívio mais puro que existe, a certeza de que ele sempre me acharia, não importava o quão longe eu fosse, o quão perdida eu me sentisse. A gente vivia de pouco, mas vivia feliz, sabe? A vizinha, Dona Cotinha, vivia trazendo bolo de milho pra gente, quentinho, com o cheiro da canela e do milho verde enchendo a casa, um carinho que a gente não esquecia, um gesto de amizade que valia ouro. E o padre Francisco, da Igreja da Matriz, sempre passava na frente de casa, dava bênção e um sorriso que acalmava a alma e renovava a fé, trazendo paz para o nosso lar. Tudo era calmaria, como um rio que corre manso, sem pressa, sem desvios bruscos, refletindo o céu azul e as nuvens brancas que passavam lentamente. A escola era pertinho de casa, um casarão antigo de paredes brancas e telhado vermelho, e eu gostava de estudar. As letras, os números, pareciam um mundo novo se abrindo para mim, um universo de possibilidades, de conhecimento. Eu sonhava em ser professora, em aprender muitas coisas, em desvendar os mistérios do mundo através dos livros, em levar conhecimento para outras crianças, em mudar a vida de alguém. Queria sair daquele mundinho e ver o que mais existia lá fora, além das plantações de milho e feijão, além das colinas verdes que cercavam nossa cidade, além do horizonte que eu via da janela de casa. Minha mãe sempre dizia: menina, estuda que a vida te recompensa, o estudo é a sua maior riqueza, ninguém te tira, é um tesouro que você carrega dentro de si. E eu acreditava, com toda a força do meu coração, naquelas palavras cheias de sabedoria e esperança, que me impulsionavam a buscar mais, a sonhar mais alto. Achava que a vida era um caminho reto, sem pedras, sem buracos, um percurso suave e previsível, sem surpresas desagradáveis. Mas naquele ano, algo mudou, uma rachadura imperceptível começou a surgir no alicerce da minha vida, um presságio de que a calmaria estava prestes a se romper. A calmaria começou a ser perturbada por uma brisa fria, uma sensação estranha e pressentimento no ar, um presságio de que algo grande e terrível estava para acontecer. O que eu não sabia, o que me assombraria por toda a vida, é que o maior vilão da minha vida morava na casa ao lado. E o destino, esse danado, já estava armando suas peças, tecendo uma trama cruel que eu jamais poderia imaginar, uma teia da qual seria difícil escapar. A inocência estava prestes a se despedaçar de forma irreversível, e eu não tinha como me preparar para isso. Eu estava virando moça, sabe? Aquele tempo dos 13 aos 20 anos, que a gente sonha alto, sem medo de cair, com o coração aberto para todas as possibilidades que a vida parecia oferecer, como um livro em branco esperando para ser escrito. Meu corpo mudava, os seios começavam a se formar, os cabelos cresciam, e eu me via no espelho da porta do armário, sentindo uma mistura de estranhamento e curiosidade, de uma nova Alzira surgindo. Eu me via, com meus cadernos na mão, cheios de anotações e desenhos, ensinando as crianças na escola da cidade vizinha, um lugar que parecia tão distante, mas tão cheio de promessas, de um futuro brilhante e cheio de realizações. Sonhava em me casar, ter minha casinha simples, mas cheia de flores no jardim, com cheiro de terra molhada e orvalho da manhã, um lugar de paz e aconchego. Sonhava em ter meus filhos correndo pelo quintal, com o riso solto e o barulho de pés descalços, enchendo a casa de vida e alegria. Coisa de menina do interior, que não conhecia o mundo lá fora, a maldade, as armadilhas, e achava que a felicidade estava ali, na beira do quintal, no canto dos pássaros ao amanhecer, no calor do sol da tarde que aquecia a alma. Era uma ingenuidade que hoje, olhando para trás com a sabedoria da idade, me dá um aperto no peito, uma vontade incontrolável de abraçar aquela menina e alertá-la sobre os perigos do mundo, sobre as armadilhas que a vida pode pregar, sobre as sombras que se escondem por trás dos sorrisos falsos. Comecei a ajudar minha mãe na costura, não só por obrigação, mas por um gosto que foi nascendo em mim, um prazer em ver o tecido se transformar nas minhas mãos, em criar algo belo e útil. Ela me ensinava os pontos, o jeito de cortar o tecido sem desperdiçar nem um pedacinho, a escolher as cores que combinavam e davam vida à peça, a dar um toque especial em cada detalhe. Eu tinha jeito, viu? Fui pegando gosto pela coisa, sentindo a máquina vibrar sob meus dedos, criando peças que saíam do nada e viravam algo bonito, com caimento perfeito, que as pessoas elogiavam. As vizinhas traziam as roupas para a gente arrumar, uma barra para encurtar, um zíper para trocar, um vestido novo para a festa da paróquia, e era um dinheirinho que ajudava em casa, um alívio para nossa mesa, para comprar o básico, para ter um pouco mais de conforto. Lembro de uma vez que fiz um vestido para mim, com retalho de chita florida, azul e amarela, com umas margaridas pequenininhas e umas borboletas coloridas, e me senti a moça mais bonita do mundo, a mais elegante.
Minha mãe sorriu, orgulhosa, com os olhos marejados de emoção, e meu pai, com aquele jeito dele, disse que eu parecia uma flor, a mais bela do jardim dele, a mais perfumada. Essas pequenas coisas, sabe? Elas ficam na gente, viram raízes que nos seguram quando o mundo balança e a gente pensa que vai cair, que não vai aguentar. Tinha o Zé, filho do seu Manuel, o dono da venda, aquele que vendia de tudo um pouco, desde querosene a rapadura, passando por balas e doces caseiros, e até uns tecidos importados. Ele era um ano mais velho que eu, com um sorriso de lado que me deixava boba e as bochechas coradas, umas covinhas no canto da boca que me encantavam e me faziam sonhar. A gente trocava uns olhares na igreja, nos dias de missa, quando a gente se sentava perto, na feira, quando eu ia com minha mãe. Nada demais, coisa de criança que vira adolescente, um flerte inocente que fazia meu coração acelerar e minhas mãos suarem frio, uma emoção nova e gostosa. Eu sonhava com ele, com a gente se casando e morando numa casa com um jardim ainda maior que o da minha mãe, cheia de roseiras e manjericão, de onde a gente podia sentir o cheiro das flores de longe, e onde nossos filhos brincariam. Pureza, sabe? Coisa que hoje em dia a gente não vê mais. Parece que o mundo está com pressa de crescer e perder a doçura, a inocência, a beleza das coisas simples, a magia do primeiro amor. A vida era uma rotina de esperança, de ingenuidade, um fio de luz que se estendia infinitamente diante dos meus olhos, sem fim. Acordava cedo, com o canto dos pássaros, ajudava em casa com as tarefas diárias, ia para a escola, absorvendo cada palavra da professora como se fosse um tesouro. Depois sentava ao lado da minha mãe para costurar, com o barulho suave da máquina me embalando, um som que me trazia paz. No fim de tarde, sentava na varanda para ver o sol se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, um espetáculo de cores que me fazia sonhar acordada, imaginando como seria o futuro, aquele futuro que parecia tão certo e tão feliz, um conto de fadas sem dragões, sem bruxas, sem vilões. Achava que ia ser sempre assim, um caminho reto, sem sobressaltos, sem dores, sem desvios, um percurso suave e previsível. Mal sabia eu que a vida adora pregar peças, das mais cruéis e inesperadas, que mudam tudo em um piscar de olhos. Um dia, Zé me convidou para ir no rio, naquele rio de águas claras onde a gente lavava a alma nos dias de calor intenso, um lugar de paz e brincadeiras, de risadas e mergulhos. Meu coração batia forte, feito tambor, um ritmo de alegria e ansiedade, uma emoção que eu nunca tinha sentido antes, um frio na barriga que me deixava tonta. Minha mãe, com a sabedoria dos mais velhos, desconfiada, com o olhar de quem já viu muito da vida e sabe dos perigos que espreitam, não deixou. Disse que não era coisa de moça direita andar com menino por aí, sem ter um compromisso sério, uma promessa de casamento, uma bênção dos pais. Fiquei triste, com o coração partido, as lágrimas querendo escorrer, mas obedeci, com a cabeça baixa, porque sabia que ela só queria o meu bem, a minha proteção. Era o jeito daquele tempo, a gente não questionava as decisões dos pais, a gente acatava, mesmo que doesse, mesmo que a gente não entendesse. Mas na minha cabeça, o Zé era meu primeiro amor, o meu futuro, o pedaço de luz que me esperava no fim do caminho, a minha felicidade. Eu via um caminho, sabe? Um caminho claro, sem pedras, sem tropeços, iluminado pelo sol da manhã, um caminho que me levaria à felicidade. Era uma promessa, um sonho bom, que parecia tão real, tão palpável, tão perto. Só que naquele domingo, aquele domingo que começou tão normal, com o canto dos pássaros e o cheiro de café, meu destino foi riscado com sangue. O mundo virou de cabeça para baixo em questão de segundos, e a inocência se perdeu para sempre, sem aviso, sem volta, sem piedade. A vida me deu um golpe que eu nunca esperava, um golpe que me derrubou e me deixou sem chão. Era um dia de festa na cidade, a procissão de São José, o padroeiro. A rua principal estava enfeitada com bandeirinhas coloridas, o cheiro de incenso e pipoca se misturava no ar, e a banda da igreja tocava marchinhas animadas. Eu estava na janela de casa, vendo a gente passar, as mulheres com seus vestidos de chita, os homens com seus chapéus de palha, as crianças correndo e rindo. Minha mãe tinha ido à missa, e meu pai estava na roça. Eu estava sozinha em casa, aproveitando a calma antes de ir para a procissão. Foi quando ele apareceu. O vizinho. O homem que todo mundo respeitava, o pai de família exemplar. Ele veio com um sorriso no rosto, um sorriso que eu achava que era de amizade, de bondade. Disse que precisava de ajuda com umas caixas pesadas na casa dele, que a esposa tinha saído e ele estava sozinho. Eu, ingênua, com o coração puro, sem desconfiar de nada, fui ajudar. A casa dele era grande, bem cuidada, com um jardim florido. Entrei sem medo, sem pressentimento. Ele me levou para os fundos, onde ficava o depósito. As caixas eram realmente pesadas. Enquanto eu tentava levantar uma, ele se aproximou.
O sorriso dele mudou, virou um olhar estranho, um olhar que me deu um arrepio na espinha. Ele me segurou pelo braço, com uma força que me assustou. Eu tentei me soltar, mas ele era muito mais forte. As palavras dele, antes doces, se tornaram ameaças, sussurros que me congelaram o sangue. O pânico me invadiu, um medo que eu nunca tinha sentido antes. Eu gritei, mas ninguém ouviu. A música da procissão, o barulho da festa, abafaram meus gritos. A dor veio em seguida, uma dor que rasgou meu corpo e minha alma. Uma dor que me fez desejar a morte. Quando ele me soltou, eu estava no chão, em choque, com o corpo tremendo e a alma em pedaços. Ele me olhou com nojo, com desprezo, como se eu fosse a culpada. Me ameaçou, disse que se eu contasse para alguém, ele destruiria minha família, que ninguém acreditaria em mim, que eu era uma menina sem valor. Eu saí de lá cambaleando, com as roupas rasgadas, a alma ferida, a inocência roubada. Corri para casa, me tranquei no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. O cheiro de incenso da procissão, que antes me trazia paz, agora me dava náuseas. Aquele dia, o dia da festa de São José, se tornou o dia da minha desgraça. E a vida, que eu achava que era um conto de fadas, se mostrou um pesadelo cruel. O cheiro de álcool e desinfetante daquele hospital ainda me revira o estômago, um cheiro que me persegue, que me faz lembrar de tudo, de cada detalhe daquele dia, mesmo depois de tantos anos. Meu corpo tremia, não de frio, mas de uma dor que não era de machucado físico, era de alma, uma dor que vinha de dentro, profunda e cortante, que rasgava meu ser em 1000 pedaços, me deixando em frangalhos. Eu tinha acabado de sair de um aborto. Aborto clandestino, feito numa parteira velha que morava nos fundos da cidade, num barraco caindo aos pedaços, escondido da luz do dia e dos olhos curiosos da sociedade, um lugar onde a esperança morria. A vergonha era um veneno que corria nas minhas veias, me consumindo por dentro, me roubando o ar, a dignidade, a vontade de viver, me transformando em uma sombra do que eu era. O silêncio daquela manhã era ensurdecedor, só o choro contido na minha garganta, uma dor que não conseguia sair em som, mas que me sufocava, me impedia de respirar. Eu tinha sido enganada, usada, jogada fora como um lixo qualquer, sem valor, sem importância, sem dignidade. Aquele homem, o tal do vizinho, um sujeito casado, com uma família de dar inveja, que todo mundo respeitava na cidade, um pilar da comunidade, com sua falsa moral e sua pose de bom moço, um lobo em pele de cordeiro. Ele me prometeu o mundo, me disse que ia largar tudo por mim, que eu era a única mulher da vida dele, a razão da sua existência, o grande amor. E eu, boba, com a cabeça cheia de sonhos e o coração transbordando de ingenuidade e inocência, acreditei em cada palavra mentirosa, em cada promessa vazia, em cada beijo roubado. Ele me prometeu amor, uma vida longe daquele interior, uma vida de princesa, cheia de conforto e felicidade, um futuro brilhante. E eu, com meus 17 anos, queria fugir, queria ser livre, queria experimentar o que era ser amada de verdade, um amor que me tirasse daquela rotina, daquela vida simples. Naquela época, ninguém sabia o segredo que ele escondia, mas ele era casado com a filha do delegado, um homem de pulso firme, temido por todos na cidade, alguém que poderia destruir qualquer um que ousasse cruzar seu caminho, e a mim também, sem pestanejar. Esse segredo pesava como uma pedra sobre mim, me amordaçando, me impedindo de reagir, de gritar por justiça. Quando eu contei para ele da gravidez, quando a vida dentro de mim começou a dar sinais, quando meu corpo começou a mudar, os olhos dele, que antes me olhavam com desejo e promessas vazias, se encheram de pânico e nojo, de desprezo. Ele me disse para dar um jeito, para sumir da vida dele, que aquilo ia estragar a reputação dele e da família dele, que ele não podia se comprometer, que eu era um problema. E me deu um dinheiro, jogado na minha cara como esmola, como se a minha dignidade e a vida que crescia dentro de mim tivessem um preço, um valor monetário, como se tudo pudesse ser comprado. A dor não era só do corpo que sangrava e doía a cada movimento, a cada respiração, era da alma que se desfazia em 1000 pedaços, em cacos que eu jamais pensei que conseguiria juntar novamente, uma dor que me consumia por dentro. Eu não podia contar para minha mãe, pro meu pai. Como eu ia explicar aquilo? A vergonha ia matar eles, e me matar junto, me afundar ainda mais na desgraça, na desonra. A humilhação era pública, mesmo que em segredo, pois eu sabia que a cidade logo falaria, que os sussurros me seguiriam. A injustiça social e a traição dele me jogaram num abismo sem fim, numa escuridão onde eu não via luz, nem esperança, apenas o vazio. Então, com o coração apertado, a alma em agonia, eu fui atrás da tal parteira, indicada por uma conhecida, uma mulher que me olhou com pena e desprezo ao mesmo tempo, como se eu fosse a culpada por tudo. Era uma mulher ranzinza, de poucas palavras, com um olhar que parecia ter visto todas as misérias do mundo,
todas as dores escondidas da humanidade, todas as tragédias. O cheiro de ervas e fumaça misturado com o medo e o desespero me sufocava, me roubava o ar, me deixava tonta, com náuseas. A dor física foi grande, cada contração parecia rasgar meu corpo em duas partes, uma dor insuportável, mas a dor de ter que escolher entre a minha vida e a vida que crescia dentro de mim foi o que me marcou para sempre, uma ferida que nunca se fechou de verdade, que ainda dói quando lembro, que ainda me assombra em pesadelos. Cada contração, cada lágrima silenciosa que escorria pelo meu rosto, molhando o travesseiro poído, era um pedaço de mim que se ia, um sonho que morria, um futuro que se desfazia, uma vida que se apagava. Eu saí de lá cambaleando, com as pernas bambas, mal conseguindo me manter de pé, e a alma em frangalhos, despedaçada, sem rumo. Andei sem rumo, sem saber para onde ir, sentindo o sol queimar a minha pele e o vazio no meu ventre, um vazio que nunca mais seria preenchido, uma ausência que me acompanharia para sempre. Cheguei em casa, pálida, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, o corpo fraco e a alma doente, sem forças para reagir. Minha mãe me olhou e soube. Aquela intuição de mãe, sabe? A gente não precisa falar, elas só sentem, elas veem a dor nos nossos olhos. Eu não precisei falar nada. Ela só me abraçou, um abraço apertado, que me sufocou ainda mais, um abraço que era de dor e de desamparo, mas também de uma tristeza profunda, de uma decepção que eu vi nos olhos dela, que me doeu mais que tudo. Meu pai, quando soube, não falou nada. Só me olhou com uma tristeza que me cortou o coração, um olhar de decepção que doeu mais que 1000 tapas, que me fez sentir a pior pessoa do mundo, a filha que o desonrou. Eu era a vergonha da família, a mancha na reputação, a filha que desonrou o nome, que trouxe a desgraça para o lar. A injustiça social, o abandono e a traição dele me jogaram num abismo sem fim, numa escuridão onde eu não via luz, nem esperança, apenas o vazio e a culpa. E foi ali, de pé no barro, com as roupas na mão, sentindo a terra úmida e fria entre os dedos e o peso do mundo nas costas, o peso da culpa e da vergonha, o peso de um segredo que me esmagava, que eu soube que ninguém ia me salvar. Eles não me expulsaram com palavras, não me botaram para fora na marrã, mas o olhar deles era pior que 1000 palavras, era um silêncio que gritava e me mandava embora, me expulsava da própria vida deles, me condenava ao exílio. A cidade, que antes era meu refúgio, meu lar, meu pedaço de paraíso, se transformou num palco de sussurros e olhares tortos, de dedos que apontavam na minha direção a cada passo que eu dava, como se eu fosse um monstro. Eu sentia as fofocas me seguindo como sombras implacáveis, os risinhos abafados por trás das cortinas, os olhares de condenação que me atravessavam a alma, me deixavam nua, exposta, sem defesa, sem dignidade. A vergonha era um manto pesado que me cobria da cabeça aos pés, me sufocando, me impedindo de respirar o ar puro que antes eu tanto amava e que agora me parecia rarefeito, pesado, irrespirável. Minha mãe, antes tão viva, com o riso fácil e a voz cantarolante que embalava minhas manhãs, definhava cada dia, murchava como uma flor sem água, com a tristeza estampada no rosto, um reflexo da minha própria dor, da minha própria desgraça. Meu pai, que sempre teve o riso fácil e o abraço acolhedor, agora andava com uma nuvem escura sobre a cabeça, com os ombros curvados pelo peso da desilusão, do desgosto que eu havia trazido para a família, para o nome dele. Eu era um peso, um fardo pesado para eles, uma mancha que não se apagava, uma cicatriz que ficaria para sempre no nome da família, na história deles. A comida na mesa diminuía, a fartura de antes virou escassez, as roupas que minha mãe costurava já não eram suficientes para sustentar a casa, para manter a dignidade e o mínimo de conforto, para ter o pão de cada dia. Numa noite fria e úmida, com a luz bruxuleante do candeeiro iluminando a nossa pobreza e as sombras dançando nas paredes, criando um cenário de desolação, minha mãe me chamou para conversar. O cheiro de querosene misturado com de comida simples ainda está na minha memória, um cheiro que me traz de volta aquela noite. Os olhos dela, que antes brilhavam de amor e esperança, estavam opacos e cheios de lágrimas, marejados de uma dor que eu mesma causei, uma dor que me corroía por dentro. Ela me disse, com a voz embargada e quase inaudível, que eu precisava ir embora, que não dava mais para ficar ali, que a minha presença estava destruindo a família, trazendo mais vergonha e miséria para todos. Que era pro meu bem, pro bem deles, para que a vida deles pudesse seguir em frente sem o peso da minha vergonha, sem a sombra que eu representava, sem a desgraça que eu havia trazido. Eu entendi, com o coração em pedaços, a alma em agonia, mas a dor de ser expulsa do meu próprio lar, da minha própria vida, era um nó na garganta que me impedia de respirar, um grito silencioso que ecoava dentro de mim, me fazendo sentir ainda menor, mais insignificante. Juntei minhas poucas coisas, um vestido surrado, uma saia desbotada, uma blusa velha e puída, e um terço de madeira de jacarandá que minha avó tinha me dado, a única herança que eu carregava, um símbolo de fé que eu quase não tinha mais, mas que me agarrava a um fio de esperança.
Peguei o primeiro ônibus para São Paulo, um ônibus velho, barulhento, com os bancos duros e empoeirados, que parecia me levar para o fim do mundo. Era uma viagem longa, empoeirada, e a cada quilômetro que me afastava da minha casa, do meu passado, da minha família, mais eu sentia o abandono me consumir, a solidão me apertar, um vazio que doía no peito, uma dor que parecia não ter fim. Eu tinha só 18 anos, e o mundo era um lugar grande demais, cruel demais, assustador demais para uma menina do interior, criada na roça, sem malícia, sem experiência. Cheguei na capital sem dinheiro, sem endereço, sem ninguém para me acolher, um completo estranho em uma terra desconhecida, um mar de gente onde eu me sentia um grão de areia. A cidade era um monstro de concreto e gente apressada, um labirinto de ruas e avenidas onde eu me sentia perdida, invisível, insignificante, sem rumo. O barulho dos carros, das buzinas, das vozes, me ensurdecia, as luzes piscantes me cegavam, me deixavam desorientada, tonta. Eu me sentia invisível, um grão de areia num deserto de asfalto, sem valor, sem propósito, sem rumo, sem um lugar para chamar de meu. Arrumei um trabalho numa pensão velha, caindo aos pedaços, com cheiro de mofo e gordura, um lugar escuro e sombrio. Lavava a roupa suja dos hóspedes, limpava chão empoeirado, fazia comida sem gosto, apenas para encher o estômago e sobreviver. Trabalhava 12, 14 horas por dia, do nascer ao pôr do sol, até meus dedos doerem e minhas costas curvadas, me sentindo exausta. Tudo isso por um prato de comida rala e um colchão puído no chão de um quartinho apertado e escuro, onde o mofo e a umidade eram meus únicos companheiros, e a solidão, minha companhia constante, minha sombra. O frio da madrugada era cortante, me fazia tremer os ossos, me impedia de dormir, de descansar. A fome, uma dor constante que me corroía por dentro, me deixando fraca e sem forças, com a barriga roncando. Eu sentia medo, um medo que me paralisava, que me impedia de sonhar, de levantar a cabeça, de lutar por algo melhor, de ter esperança. De vez em quando, dava uma vontade de desistir, de deitar naquele colchão e não levantar mais, de deixar a vida me levar para onde quer que fosse, para o fim, para a morte. Mas eu lembrava do olhar da minha mãe, da tristeza profunda do meu pai, e achava uma força de não sei onde para continuar, para lutar, para sobreviver, para não me entregar, para não desistir de mim. Uma vez, num dia de sol escaldante, eu estava lavando roupa no tanque, debaixo de um sol de rachar, com a água fria congelando minhas mãos e a roupa pesada nas minhas costas, e me veio uma imagem clara, vívida, como se fosse um filme na minha cabeça. O cheiro de manjericão da horta da minha mãe, um cheiro que me trazia tanta paz, tanto aconchego, tanto amor, um cheiro de casa. Aquele cheiro de casa, de colo, de amor incondicional. E eu comecei a chorar, um choro que veio do fundo da alma, um choro de desespero, de saudade, de impotência diante da vida, de tudo que eu havia perdido. Eu só queria sumir, voltar no tempo, apagar tudo, apagar a dor, apagar as escolhas erradas, apagar a vergonha, apagar a minha existência. Mas a vida não dá ré, não tem como voltar atrás, não tem como desfazer o que foi feito, não tem como apagar o passado. E eu precisei aprender a duras penas, com a alma ferida, que a única saída era seguir em frente, um passo de cada vez, por mais difícil que fosse. Mas o que eu nem imaginava, o que me esperava no próximo canto da vida, é que meu maior inimigo ainda estava por vir, e ele não era o homem que me desgraçou, mas algo muito mais sutil e profundo dentro de mim, uma batalha que eu teria que travar comigo mesma, com os meus próprios demônios. Eu precisava me perdoar, me aceitar, me amar de novo. Eu estava na beira do abismo, sabe? A sensação de estar afundando num pântano de desespero, sem forças para nadar, sem esperança de ver a luz de novo, de respirar um ar puro, de sentir a vida em mim. Cada dia era uma luta para não ser engolida pela escuridão, para não sucumbir à tristeza que me consumia. Mas a vida, ela é cheia de surpresas, de gente que aparece para te estender a mão quando você menos espera, um anjo que surge do nada para te levantar do chão, para te mostrar que ainda há um caminho, uma luz no fim do túnel. Numa tarde cinzenta e chuvosa, com o céu carregado e o cheiro de asfalto molhado no ar, enquanto eu dobrava uns lençóis velhos e úmidos na pensão, com os olhos pesados de cansaço e a alma exausta, uma senhora que hospedava lá, Dona Aurora, me chamou. Ela era uma mulher mais velha, com os cabelos brancos feito algodão e um sorriso doce que aquecia a alma, um olhar de quem já tinha visto muita coisa na vida, mas que ainda acreditava na bondade do ser humano, na capacidade de recomeçar, de se reinventar. Ela me olhava com um carinho que eu não sentia há muito tempo, um olhar que parecia enxergar a minha dor, as minhas cicatrizes, a minha alma sofrida, sem precisar de palavras. Ela me perguntou o que eu tinha, com uma voz suave e acolhedora, sem um pingo de curiosidade mórbida, apenas com a genuína vontade de ajudar, de estender a mão. E eu, sem conseguir segurar as lágrimas que há tanto tempo eu prendia no fundo da garganta, desabei.
Contei a minha história, as vergonhas que me perseguiam como fantasmas, as dores que me sufocavam, o abandono que me consumia, a gravidez, o aborto, a expulsão, tudo, sem esconder nada. Dona Aurora me ouviu com paciência infinita, com a atenção de uma mãe, sem me julgar, sem um pingo de condenação no olhar, apenas com compaixão e empatia. E no fim, ela me abraçou. Um abraço apertado, que me envolveu por completo, que parecia me dizer que eu não estava sozinha, que havia alguém que se importava de verdade com a minha dor, com a minha existência, com o meu futuro. Foi o primeiro abraço sincero que eu recebi desde que saí de casa, um bálsamo para minha alma ferida, uma água fresca para minha sede, um alívio para o meu coração. Aquele abraço me deu um alento, uma pequena fagulha de esperança que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim, adormecida pela dor e pelo desespero. Dona Aurora me ofereceu um prato de comida, quente e saboroso, com gosto de casa, de afeto, de colo de mãe. Um arroz soltinho, um feijão bem temperado, um pedaço de carne que parecia banquete, uma refeição que me nutria o corpo e a alma. E depois, me deu um conselho. Ela disse: minha filha, a vida é dura, sim, e nos prega peças cruéis, mas a gente não pode desistir. Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, Ele nos dá a força para suportar e a luz para encontrar o caminho, para seguir em frente. Ela me disse para procurar uma igreja, para pedir ajuda às freiras, que elas eram como anjos na terra, sempre prontas a estender a mão aos necessitados, aos que sofrem. No dia seguinte, ela me levou, debaixo de um sol forte que castigava o asfalto, numa casa de acolhimento de freiras, lá no centro da cidade, um lugar de paz em meio ao caos urbano, um porto seguro, um refúgio. A irmã Lúcia me recebeu com um sorriso acolhedor e um olhar de compaixão que me fez sentir segura pela primeira vez em muito tempo, como se estivesse de volta ao lar, ao colo da minha mãe. As freiras me deram um lugar para dormir, limpo e quente, uma cama de verdade, com lençóis cheirosos e um cobertor macio. Comida farta todos os dias, e o mais importante, um ombro para chorar, uma palavra de conforto que acalmava a alma, uma oração que me dava paz e renovava a fé, que me fazia acreditar de novo. Elas me ensinaram a costurar de um jeito mais profissional, me mostraram novos pontos, novas técnicas, me deram um novo sentido para as minhas mãos, para minha vida, para o meu futuro. Eu sentia que estava renascendo, aos poucos, como uma planta que volta a brotar depois de um inverno rigoroso, mais forte e resistente, com novas folhas e flores. Cada ponto que eu dava na máquina, cada costura que eu finalizava com capricho, era um pedaço de mim que se recompunha, uma ferida que começava a cicatrizar, um pedacinho de esperança que florescia dentro de mim. Aos poucos, fui ganhando confiança em mim mesma, na minha capacidade de recomeçar, de me reerguer, de construir uma nova vida. Um dia, a irmã Lúcia me trouxe um jornal velho, com as páginas amareladas pelo tempo e as notícias já desbotadas, quase ilegíveis. Ela disse: Alzira, você precisa ver isso. E ali, numa coluna de notícias pequenas, quase imperceptível, estava o nome dele, o homem que me causou tanta dor e desgraça, exposto para quem quisesse ver, para o mundo todo saber. Uma nota sobre um escândalo envolvendo a família dele, algo sobre terras e desvio de dinheiro na prefeitura, um crime que ele havia cometido. Meu coração gelou, um arrepio subiu pela espinha, uma mistura de espanto e uma estranha satisfação, uma sensação de justiça. Mas um nome que eu jurava ter apagado da minha memória, que eu tentei enterrar no fundo da minha alma, voltou a me assombrar, a me chamar para um acerto de contas, para um confronto. Eu não sabia o que fazer com aquela informação, mas a semente de algo novo, de uma nova luta, foi plantada naquele momento. Uma lembrança suave me invadiu, o dia que meu pai me ensinou a tocar viola, com os dedos grossos e desajeitados, mas o som que saía me trazia uma alegria simples e pura, uma melodia que me acalmava. Essa memória me deu um novo fôlego, uma nova coragem para enfrentar o que viria. A notícia no jornal me deixou com um misto de raiva e sede de justiça que queimava no meu peito, um fogo que me consumia e me impulsionava. Eu senti um tremor nas mãos, uma revolta que há muito tempo estava adormecida, esperando o momento certo para despertar. O homem que me destruiu a vida, que me jogou na sarjeta, o pai do meu filho que eu perdi de forma tão dolorosa, agora estava envolvido num escândalo na cidade, tendo o nome dele exposto ao público, a vergonha que eu senti por tantos anos, a humilhação que ele me impôs. O nome dele estava ali, em preto e branco, na minha frente, na palma da minha mão, como uma prova do destino, uma revanche inesperada, uma oportunidade de redenção. Eu não conseguia acreditar que ele, o intocável, o homem de moral irretocável, o pilar da sociedade, estava sendo alvo de fofocas e investigações, que a sua máscara de dignidade estava caindo, revelando a sua verdadeira face. Aquele homem, tão respeitado na cidade, tão cheio de dedos e prepotência,
agora estava com o nome na boca do povo por outra razão, uma razão que não era de honra, mas de desonra, de corrupção, de crimes. A raiva me consumia, um fogo que queimava dentro de mim, me dando uma força que eu não sabia que possuía, uma coragem que parecia vir do fundo da minha alma. Mas a vergonha ainda me seguia como uma sombra persistente, sussurrando medos nos meus ouvidos, me dizendo que eu não era digna de confrontá-lo, que eu deveria me calar. Com a ajuda das freiras e o dinheiro que juntei, suado, centavo por centavo, com muito esforço e dedicação, eu consegui um trabalho numa pequena confecção no Brás, um lugar barulhento, com cheiro de tecido novo e máquinas funcionando sem parar, mas cheio de vida e esperança para mim. Comecei a fazer blusas, calças, vestidos, com a máquina de costura se tornando uma extensão do meu corpo, um instrumento de minha redenção, de minha liberdade. O dinheiro era pouco, mal dava para me sustentar na cidade grande, para pagar o aluguel do quartinho e a comida, mas era o suficiente para eu me virar, para sentir que eu tinha meu próprio sustento, minha própria dignidade, sem depender de ninguém, sem dever nada a ninguém. E eu sentia um orgulho danado de cada peça que eu fazia, de cada ponto que eu dava, de cada costura que saía perfeita, que as pessoas elogiavam. Era um pedaço de mim, do meu esforço, da minha ressurreição, da minha capacidade de criar algo bonito do nada, de transformar retalhos em obras de arte, em dignidade. Um dia, enquanto eu estava na máquina de costura, com o barulho mecânico me embalando e o suor escorrendo pela testa, veio uma lembrança doce do meu pai, uma imagem vívida que me trouxe paz. Lembro de um dia que ele me ensinou a subir na mangueira, lá em casa, um pé depois do outro, com cuidado, e eu caí, ralei o joelho, a dor me fez chorar. Ele me pegou no colo, limpou o sangue com a ponta da camisa, e disse com a voz calma e sábia: "Menina, a vida é feita de tombos, mas o importante é levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, não importa o quanto doa, não importa o quanto você caia." Aquela lembrança me deu uma força que eu nem sabia que tinha, uma coragem que parecia vir do fundo da minha alma, me impulsionando para o que viria, para o confronto. E foi nesse tempo, que um dia, caminhando pela rua, com a cabeça baixa para não cruzar com ninguém, para não ser reconhecida, para não atrair olhares, eu vi. Ele. O homem que me causou tanta dor e desgraça, o causador de tanto sofrimento, de tantas noites em claro, de tantas lágrimas. Ele estava saindo de um carro chique, reluzente, um modelo importado, todo arrumado em seu terno impecável, com a pose de quem é dono do mundo, intocável, acima de tudo e de todos. A idade tinha chegado para ele também, com rugas profundas no rosto que denunciavam o tempo, e cabelos grisalhos que tentavam esconder os anos, mas que não escondiam a alma vazia, a podridão por dentro. Meu coração disparou, um galope desgovernado dentro do peito, uma mistura de adrenalina e medo, de raiva e apreensão. Eu senti um misto de ódio e medo, de revolta e apreensão, uma raiva que me consumia, que me dava um calor no peito. Eu queria gritar, queria jogar na cara dele tudo o que ele me fez, todas as noites sem dormir, todas as lágrimas que derramei, toda a minha juventude roubada, toda a minha dignidade pisoteada. Mas as palavras me faltavam, presas na garganta, como um nó, um grito silencioso. Ele me viu, e por um segundo, os olhos dele se arregalaram, um brilho de surpresa e pânico, como se tivesse visto um fantasma, uma assombração do passado. Ele me reconheceu, tenho certeza, o rosto dele empalideceu. O pânico nos olhos dele me deu uma sensação estranha, uma sensação de poder que eu nunca tinha sentido antes, uma força que vinha da minha própria dor, da minha própria superação. Era a primeira vez que eu o via em anos, desde aquele dia fatídico em que ele me jogou na rua, como um objeto descartável, sem valor, sem importância. Ele tentou desviar o olhar, virar o rosto, como se eu fosse um fantasma do passado que ele queria esquecer, um erro que ele queria apagar da sua história, mas eu não deixei. Eu o encarei, com toda a coragem que eu tinha, com a força de quem já tinha perdido tudo e não tinha mais nada a perder, de quem já tinha chegado ao fundo do poço. Minha voz, que antes tremia e falhava, saiu firme, como um trovão, ecoando na rua movimentada, chamando a atenção de quem passava. "Senhor, o senhor se lembra de mim?" Dalzira, a menina que o senhor usou e jogou fora, como se fosse um nada. Ele empalideceu, as mãos tremeram, e o suor escorria pelo rosto dele, revelando o medo, o desespero, a culpa. Naquela época ninguém sabia, era um segredo guardado a 7 chaves, um tabu. Mas ele era genro do prefeito, um homem poderoso, influente, com as costas quentes, que controlava a cidade com mão de ferro, que tinha o poder nas mãos. E eu, uma simples costureira, a menina do interior que ele humilhou, o estava confrontando, o estava colocando contra a parede, ali, em plena luz do dia, diante de todos, sem medo. Ele balbuciou umas palavras desconexas, tentando disfarçar, tentando se justificar, tentando me diminuir, como se eu fosse insignificante, uma louca.
Mas eu não dei ouvidos. Minha alma não aceitava mais as mentiras dele, as desculpas esfarrapadas, as manipulações. Eu disse tudo que estava engasgado na minha garganta, cada dor, cada humilhação, cada noite de angústia, cada lágrima derramada. As noites sem dormir, a fome, o frio cortante, o medo constante, a vergonha que me corroía por dentro, a vida que ele me roubou, a inocência que ele tirou de mim. A dor que ele me causou, a vida que ele me roubou. Cada palavra que eu proferia era uma facada na alma dele, uma vingança silenciosa, mas poderosa, que o atingia no fundo do ser. Ele tentou me dar dinheiro, puxando umas notas amassadas do bolso do terno, como se pudesse comprar meu silêncio, minha dignidade, como se a minha dor tivesse um preço, um valor monetário, como se tudo pudesse ser resolvido com dinheiro. Mas eu recusei, com a cabeça erguida e o coração em paz, com a certeza de que a minha dignidade não estava à venda, que a minha alma não tinha preço. Eu não era mais a menina expulsa, a vítima indefesa, a menina ingênua, agora ela escolhia. Eu escolhi a minha voz, a minha verdade, a minha liberdade de ser quem eu sou, de gritar para o mundo a minha história. E eu disse, com a voz embargada pela emoção, mas firme e decidida, com a força de quem superou: o Senhor nunca vai me comprar. O Senhor nunca vai apagar o que me fez. O Senhor me causou uma dor que me marcou para sempre, que me transformou. Mas eu vou viver, e o Senhor vai ter que conviver com a sua consciência, com a mancha que o Senhor carrega no seu nome, na sua alma, com a culpa que o Senhor carrega. Eu serei a sua lembrança constante, o seu pesadelo, a sua sombra. Ele ficou ali, parado, me olhando, com o rosto distorcido pelo pânico e pela vergonha, sem saber o que fazer. E eu, com a alma lavada, com a sensação de ter fechado um ciclo, de ter me libertado de um peso, segui meu caminho, livre, com o coração mais leve, com a cabeça erguida. A vida, meus filhos, é uma teia de fios invisíveis, intrincados, que se entrelaçam e se separam, que se unem e se desfazem. Cada nó, cada remendo, cada rasgo, cada imperfeição, cada cicatriz, faz parte da nossa história, das nossas batalhas, das nossas vitórias, das nossas quedas e dos nossos recomeços. A dor que eu vivi, por mais profunda que tenha sido, por mais que tenha me feito chorar e duvidar da vida, me moldou, me ensinou a ser forte, a não me calar diante da injustiça, a lutar pelo que é certo, mesmo quando o mundo tenta nos derrubar e nos fazer desistir. Eu não me arrependo de nada, não guardo mágoa no coração, não sinto rancor, porque cada lágrima que derramei, cada cicatriz que carrego na alma e no corpo, cada tropeço que tive, me trouxe até aqui, me fez a mulher que sou hoje. Me trouxe até vocês, que estão me ouvindo agora, me dando a chance de compartilhar a minha verdade, de transformar a minha dor em uma mensagem de esperança, de força, de superação. Eu sei que muitas de vocês já passaram por dores parecidas, por abandono, por injustiças, por humilhações que parecem que nunca vão passar, que nunca vão ter fim. E eu quero que vocês saibam que não estão sozinhas. A vida é feita de recomeços, de oportunidades para a gente se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Mesmo quando o chão parece desmoronar sob os nossos pés e a escuridão nos cerca, nos abraça. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o peso do seu fardo, a sua história importa, a sua jornada é valiosa, é única. O que você viveu, as suas lutas, as suas vitórias, os seus aprendizados, tudo isso te faz quem você é, te torna única e forte, uma guerreira, uma sobrevivente. Hoje, eu olho para trás sem amargura, sem ódio no coração, apenas com a serenidade de quem superou, de quem venceu as batalhas da vida. Eu construí a minha vida com as minhas próprias mãos, com o suor do meu rosto e a força da minha fé inabalável em Deus e em mim mesma, na minha capacidade de me reerguer. A costura, que antes era só um ganha-pão, uma forma de sobreviver, se tornou minha paixão, meu refúgio, a forma como eu expresso a minha arte, a minha alma, a minha criatividade. Tenho minha casinha, cheia de plantas e de luz, um lugar de paz e aconchego, onde me sinto segura. Tenho minhas netas que me dão alegria e enchem minha vida de cores, que são a minha herança mais preciosa, o meu maior tesouro, e a certeza de que a vida, por mais que machuque e nos teste, sempre nos dá uma nova chance de ser feliz, de encontrar a paz e a alegria, de florescer novamente. E é por isso que hoje, apesar de tudo, eu olho para trás sem arrependimento. Porque cada dor que eu vivi, me trouxe até aqui, me transformou na mulher que sou, resiliente e cheia de fé. Se essa história te tocou, se tocou seu coração, se te fez pensar, se te deu um novo alento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem sempre uma história real para lembrar que a gente não tá sozinho nesse mundo, que somos todos parte de uma grande teia de vidas e experiências, que a esperança nunca morre. Obrigada por me ouvir até o fim, por me dar a sua atenção e o seu carinho, por me permitir compartilhar a minha voz. Um beijo da Dona Alzira.